Pois é, tá aí então o tema da redação do Enem deste ano, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A gente vai repercutir esse tema que colocou em debate um assunto cada vez mais atual, que é exatamente o envelhecimento da população e os desafios que surgem com essa mudança demográfica. O Brasil está envelhecendo rapidamente e isso exige novas reflexões sobre saúde mental, inclusão social, mercado de trabalho e o próprio olhar que temos sobre a velhice. Estamos na linha com um psicólogo, especialista eu chamo de psicólogo do idoso. Isso. Que é do jeito que ele gosta de ser chamado. Doutor Fabrício Oliveira está por telefone falando com a gente direto de Minas Gerais. Doutor Fabrício, bom dia, bem-vindo à Band News FM, obrigado por nos atender. Bom dia a todos aí de João Pessoa, a todos os ouvintes da Band. Pois é, estou aqui em Belo Horizonte, vim para um congresso, né, bem interessante de neurociência que esse ano abriu espaço para falar sobre a plasticidade neural do envelhecimento. Tipo assim, quanto mais eu estudo sendo idoso, mais eu tenho cognições ativas e retardo o Alzheimer e a demência. Ô doutor Fabrício, para a gente começar, todo mundo, se não morrer antes, vai envelhecer. Isso é um fato. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ficar velho um dia. A pergunta é, por que a sociedade tem tanta dificuldade e às vezes tem tanto medo de envelhecer e de lidar com a velhice, hein, doutor Fabrício? Na verdade, Cacá, é porque o mercado, ele vende muito o bonito, o jovem, a beleza, né? O mercado vende isso e a sociedade ainda continua protagonizando, né, violências com a pessoa idosa, etarismo, preconceito. Eu, como Fabrício, como psicólogo do idoso, há anos fiquei no Conselho do Idoso, eu não conheço ninguém que foi preso por agredir uma pessoa idosa. Então a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa e não é cumprido. Então, assim, quanto mais falar sobre esse tipo, mais fazer essas ações, mais a sociedade, né, cria esse etarismo, esse preconceito que a velhice não presta, que velho é ruim, que eu posso bater, que ninguém me prende. Então, a gente tem que mudar esse paradigma. Doutor Fabrício, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse o que é que o senhor achou sobre o tema, né, da redação. Existia toda uma expectativa por trás desse tema, a expectativa acabou, a gente já tem conhecimento, e aí traz justamente sobre a questão do envelhecimento, um assunto, se a gente for parar para pensar, bem debatido esse ano, né, seja pelo envelhecimento da população, a questão da aposentadoria, o medo também, como o Cacá trouxe, do envelhecimento. O que é que o senhor achou, hein, desse tema? Qual a importância disso estar em pauta, assim, em âmbito nacional? Bom dia, querida. Eu achei muito importante. Para mim foi uma felicidade, porque discutir a política do envelhecimento é bater na porta das gestões federais, municipais, estaduais e dizer, olha, o idoso está ali e precisa do apoio de vocês, de políticas públicas, de reconhecimento, de valorização, de mostrar que eles estão produzindo ainda. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque quanto mais se discute, mais se fala. É isso que eu vivo brigando aí com as pessoas, com todo mundo, para se falar em envelhecimento, para dar protagonismo a essas pessoas idosas, porque quando a gente fala, protagoniza eles, a gente destrói o etarismo, o preconceito, a velhofobia, e é um ano muito importante, porque a parada GLBT nacional falou da velhice GLBT, que as pessoas também estão aí envelhecendo e precisa de políticas públicas. Então é um ano maravilhoso e parece que foi Deus que colocou na mão desse pessoal o tema envelhecimento, porque precisa se falar. Eles estão aí precisando do nosso acolhimento, né, e gestões, né, para ter políticas públicas para eles. Agora, doutor Fabrício, nos últimos anos a gente tem visto aí um aumento cada vez maior e cada vez mais importante da expectativa de vida.
Como é que isso impacta, né, o modo, a forma, a maneira que as pessoas encaram o envelhecimento e o papel do idoso na sociedade, doutor Fabrício? Estamos com expectativa já de 87 anos, que isso é maravilhoso. A gente lembra que teve até um jornal que colocou: velhinha de 40 anos, o carro atropela. Né? Então a gente está com 87 anos, né, de expectativa de vida e é um impacto maravilhoso, porque vamos aí trazer as crianças para entender o envelhecimento, não crescer com esse preconceito. Os jovens, e esse Enem é muito jovem, isso foi legal, porque se você perguntar para o jovem, ele não conversa com o avô, ele não conversa com o pai que é idoso, ele não dá nem atenção, é só nas redes sociais. Então agora despertou nele esse olhar para aquele idoso que está dentro de casa, para valorizar, ter conversa com ele, respeito, dignidade, porque isso foi um tema e vai ter outros. Se Deus quiser, isso vai só crescer. Então foi muito legal isso, né? Trabalhar essa ideia para os jovens entender que o envelhecimento está precisando de respeito e de um olhar para eles, né? Tantos pacientes que eu já atendi aí em João Pessoa, que o neto nem almoçava junto com ele, comia assim 2 segundos e ia embora, que ele sentia falta daquele neto ali na mesa com ele, do filho. Então agora eles estão acordando para isso é muito interessante. E colocar isso é sensacional, colocar o jovem, né, para falar sobre envelhecimento. A gente sabe que mesmo com toda a informação, muitas pessoas ainda têm aquele medo de envelhecer, seja pela aparência, seja pela saúde, seja pela questão da aposentadoria. Muita gente vê o envelhecimento como invalidez. Como tratar isso psicologicamente falando, doutor Fabrício? Como ter uma mente saudável para envelhecer bem? Então, foi criado, né, isso na cabeça das pessoas, que a velhice te exclui dos cantos, que a velhice é doença, que a velhice é uma coisa ruim. Então, isso muda a partir do momento que a gente mostra um projeto legal. Não estou colocando assim a meu favorecimento, mas qualquer pessoa podia ter feito ou fazer em outros lugares um Miss Longevidade. Porque empodera o idoso e mostra para os jovens que a velhice é isso, é aceitar o jeito que eu sou, é desfilar, é estar bem, é feliz. O importante é estar vivo, o importante é estar construindo um legado. Então mexeu com isso. Eu acredito que pegou os jovens de surpresa, porque tudo deles é tecnologia, é Wi-Fi, é não sei o que lá, é isso e aquilo, é um linguajar tecnológico que a gente quase não entende. Então trouxe o envelhecimento está aqui. Vamos falar e sobre sua avó, seu avô, o idoso que está na sua casa. Então achei magnífico isso. Então é isso, para trabalhar essa mudança de olhar para um envelhecimento futuro, mostrando isso, idosos bem, correndo, caminhando, sendo Mister Longevidade, empoderando, tendo protagonismo. Então o que precisa é isso, deles serem mais vistos para que a sociedade aceite mais envelhecer, sem gerontofobia, sem preconceito. Doutor Fabrício, o tema da redação ela fala em perspectiva, né? O que é que a gente pode observar em termos de mudanças positivas, ou acredita, ou que estejam surgindo, não sei, em relação à valorização da pessoa idosa? O que é que a gente pode falar sobre essas perspectivas e mudanças? De um lado, Cacá, mostrou para o jovem que ele tem que olhar o idoso de uma forma diferente, né? Que ele tem que respeitar, né, que o MEC, né, o Ministério da Educação está trabalhando sobre isso, esse novo envelhecimento. Então, de um lado, acordou ele num lado positivo. Tem um idoso na sua casa, tá legal, ele está vivendo mais. E do outro lado, levou para o jovem refletir e envelhecer.
poxa, se o Enem está falando em envelhecimento, eu vou aceitar o meu envelhecimento também como uma coisa positiva. Então isso foi legal, porque de um lado fez ele olhar para o idoso diferente, com respeito, com dignidade, principalmente aqueles que têm um idoso dentro de casa e que mal falava, que eu conheço muito isso, e do outro lado mostrou para ele: poxa, você é jovem, mas você vai envelhecer. Então comece a pensar que você vai ter uma perspectiva de vida grande. Amanhã você é mais velho um dia, porque você vai acordar vivo, né? Então, dos dois lados foi positivo, tanto para o jovem, o idoso, né, que tem jovem dentro de casa, como para o jovem mesmo pensar, refletir: poxa, eu vou envelhecer, vou olhar com mais amor para mim, para ter uma velhice também legal, como esse tema da redação. Eu acho que, apesar desse assunto ter sido muito debatido, né, ao longo do ano, muita gente foi pega de surpresa. Não esperava. A gente conversou aqui com um professor de língua portuguesa e ele trouxe vários temas, né? Falou sobre tecnologia, mas nem inteligência artificial. Inteligência artificial, enfim, meio ambiente. Mas essa questão do idoso realmente não foi posta em pauta. E aí pegou, de fato, muita gente de surpresa, né? Minha filha fez o Enem e ela chegou em casa, mamãe não esperava que realmente fosse esse tema. Mas, enfim, provocou, né, doutor Fabrício, os jovens, a sociedade, o Estado, a desenvolver, a desempenhar aí algo, políticas públicas, para que esse público tenha um envelhecimento digno e saudável. Qual a importância, qual o papel para isso, né, da família, da sociedade e do Estado? Cabe, né, ao Poder Executivo Federal, na figura do Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, investir, né, na modificação da visão social acerca da velhice, por meio de campanhas educativas, nas mídias, né, nas comunidades, trabalhar como isso, garantir visões mais positivas acerca do envelhecimento. Isso foi muito interessante, porque a gente sabe sobre o abandono, sobre pegar o cartão do idoso e usar em favorecimento a ele. Então foi a importância disso, essa questão positiva, mexeu com aquela pessoa que nem olhava para a pessoa idosa, que é o jovem. Porque eu fiz um documentário, eu fiz um vídeo. Eu entrevistei alguns jovens daquela empresa de telemarketing, que é muito jovem. O que é que eles pensam sobre a velhice? Vocês estão preparados sobre a velhice? Isso há 3, 4 anos atrás que eu fiz essa pesquisa. E eles não sabiam responder, porque eles não estavam nem aí com a velhice deles, com a velhice que estava em casa. Eles estavam vivendo hoje. Então, acredito que agora eles acordaram para isso, vai ter mudança significativa sobre isso. Nada mais justo do que um Enem, que é uma política nacional de educação que mexe em todo o país, falar desse boom do envelhecimento, dessa pirâmide que está mudando. A gente vai ter mais idosos do que jovens. Agora, podemos entender ou podemos esperar que esse debate que foi estabelecido e que foi estimulado ontem pelo Enem, a gente pode considerar que será um divisor de águas com relação à sociedade, pelo menos essa geração que fez o Enem, ter um olhar diferenciado para o idoso? Eu estou esperando muito, hein, doutor? Eu acredito, Cacá, que vai sim, vai mudar sim, porque eles vão entender que esse ano foi um tema. E se o ano que vem falar sobre relações amorosas do envelhecimento, então criou-se uma pulguinha na orelha deles, para que a velhice pode acontecer a qualquer momento, tá ali em pauta para eles falarem. Então, o que é que eles vão fazer? Eu acredito e eu acho, como professor, que eles vão fazer o dever de casa, ficar mais atento no envelhecimento. Porque só se fala em envelhecimento hoje em dia. Eu entrei num congresso internacional
né, aqui em Curitiba, que é feito no Brasil e em Portugal, reconhecido pela União Europeia. Eu fui homenageado aqui em Curitiba pelo meu trabalho, recebi um título de honra, né, pelo meu trabalho com a pessoa idosa. Então, cada vez está se discutindo isso. Então, hoje, na Paraíba, eu sou o único psicólogo titulado pela União Europeia pelo meu trabalho com a pessoa idosa. Eu estou carregando esse título na minha mala e eu estou muito emocionante. Então, eu acho que isso vai mudar sim, vai mudar. E desculpa, eu fiquei emocionado, desculpa, viu? Imagina, vai mudar sim o olhar com os jovens. Porque assim, são 13 anos de trabalho com a pessoa idosa e o Brasil não reconhece isso, mas uma comunidade europeia acadêmica, né, fez esse congresso aqui e me convidou e reconheceu isso lá de fora como um trabalho significativo e positivo à pessoa idosa. Então, eu estou levando esse título, né, de honra e mérito pela comunidade europeia do Braille Connection, né, que é um congresso europeu, pelo trabalho com a pessoa idosa. Estou muito feliz. Parabéns, viu, doutor Fabrício? Parabéns. Quero aproveitar aqui para lhe parabenizar. Eu que conheço o senhor já há alguns anos, já tive a oportunidade de lhe entrevistar algumas vezes e dá para sentir em conversar com o senhor que o senhor realmente ama o que faz. Verdade. E sempre levantou a bandeira da pessoa idosa da melhor forma possível, seja falando de sexualidade, de dignidade, de qualidade de vida. O senhor sempre fez isso com muita maestria. Então, realmente, quando a gente pensou em falar sobre esse tema, veio à mente doutor Fabrício Oliveira. O senhor sente que realmente, doutor Fabrício, pelo envelhecimento aí da população, a gente sabe que a população está envelhecendo, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, estão se cuidando mais, porque hoje em dia a gente vê uma pessoa de 40 anos e a gente não dá 40 anos àquela pessoa. Vê uma de 60 e também não dá, não parece ser uma pessoa idosa, uma pessoa com 62 anos hoje em dia. O pior é que a gente não pode nem mais estar dizendo isso, estão dizendo que é etarismo também. Ah, é? É. Pode não? Então dizem que não. Então, assim, nem mas de fato não parece, né? As pessoas parecem que estão se cuidando mais da saúde. O senhor realmente sente isso no consultório? Sim, na verdade, o meu consultório é na casa deles, porque É verdade. eu comecei já com esse trabalho, já com preconceito, que eles falavam, doutor, não vou no seu consultório que vão falar, ó, o velho doido indo no psicólogo. Então, há 13 anos atrás, eu comecei a atender na casa deles porque já tinham esse preconceito, né? E eu vejo isso na casa deles, os filhos olhando mais, eles estavam, poxa, o rapaz está tratando do meu pai, o meu pai está bem, então eu vou me cuidar também para lá na frente, porque além de eu estar na casa dele, eu estou assessorando a família com coisas que eles não percebem, com quedas, com móveis, com coisas que podem o idoso cair, se machucar, com qualidade de vida. Então eu estou vendo mais isso, as pessoas dos 30 acima, que é o que eu estou vendo, dos 30 acima correndo para academias, para corridas, para trabalhar, e se lá na frente não precisar, né, de algum acompanhante, de alguma pessoa, não ser dependente de alguém, porque a gente sabe que o maior trunfo da nossa vida não é dinheiro, não é ser autônomo, né? Os idosos falam disso sempre, a autonomia é uma coisa que ninguém tira, porque a gente faz tudo sozinho e não precisa de ajuda. E depender dos outros, dependendo de quem vai cuidar de você, é muito triste, não é legal. Agora, pra gente arrematar, doutor, diante de tudo isso que a gente conversou e falou, né? O que é que a gente pode deixar de reflexão, né, com essa provocação que o INEP fez das pessoas refletirem sobre a pessoa idosa? O que é que a gente pode deixar de reflexão? Então, Cacá, eu sempre digo nas palestras às pessoas, bom dia, boa tarde, mas antes de eu começar a palestra eu falo, hoje vocês envelheceram um dia,
Porque vocês acordaram e estão aqui. Então, vocês estão um dia mais velho. Então, a gente começa a jogar neles a reflexão que estão envelhecendo, para eles acordarem nesse propósito. Então, o que é que eu posso deixar de positivo, de mensagem? É se cuidem, respeitem a pessoa idosa, porque lá na frente você precisa ser respeitado também, porque você vai envelhecer. Então, um país, uma cidade, um estado que não trabalha as políticas da pessoa idosa é um país, é um estado, é um município que não pensa no futuro, que não pensa no envelhecimento, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa: se cuide para você ser um idoso e uma idosa bem, né? Não precisar de ninguém para lhe acompanhar, para lhe dar remédio, para lhe ajudar. E também cuide daquele idoso que está na sua frente, porque amanhã é você que vai precisar desse cuidado, desse respeito. Ok, Verdade. Conversamos, portanto, com o psicólogo da pessoa idosa, Dr. Fabrício Oliveira. Dr. Fabrício, que honra falar com o senhor, que alegria. Obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, viu? Obrigado, a honra é minha, obrigado, e o que precisar sobre envelhecimento, estou aí. E dia 29 de novembro vai acontecer a segunda edição do Miss Longevidade e Esperança, na minha cidade, da minha mãe, nos 100 anos da Cidade de Esperança, vamos fazer a segunda edição do Miss Longevidade. Maravilha, obrigado. Parabéns. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo convite. Um forte abraço, doutor, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, até. A gente observa, né, o carinho que o Dr. Fabrício tem com os idosos, né? Sim. Eu tava fazendo o Arrastapé Arapuã no São João, lá em Campina Grande, lá na Vila City São João, e ele tava tão feliz ali com aquelas idosas ali, as Miss Longevidade que ele promove, que ele organiza. Tão bacana isso, esse respeito, esse carinho com a pessoa idosa. Eu também acho que eu espero muito que esse tema da redação, que esse chamamento à reflexão que a redação do Enem fez, seja de fato um divisor de águas, sabe? E que essa geração agora que fez, a geração Z, que é tão ligada nas tecnologias, nos smartphones, nos computadores, nas telas, né? Também olhe com mais carinho para os nossos idosos, né? Quem é que não tem um idoso em casa? Por exemplo, minha mãe já é idosa, minha mãe fez 70 anos agora, embora não pareça, mas tá lá, fez 70 anos. Cuida de minha avó, que tem 95, né? Nossa. Então, quer dizer, viu muita coisa, né? Viu muita coisa, e é tanta gente que viu tanta coisa, tem tanta história para contar. E merece respeito. Merece respeito acima de tudo. Então, fica aí essa reflexão. Espero que essa juventude não tenha apenas refletido apenas para cumprir tabela, para preencher uma folha de papel e tirar uma nota no Enem, mas que tenha trazido isso para a vida. E doutor Fabrício, ele viaja, tá, com as pacientes dele. As pacientes que não têm filho, que não tem aquele apoio, viaja com ele. Até para fora do Brasil ele já foi. Então, realmente, ele é sensacional. E a mensagem que eu deixo para a geração Z é que a geração Z também vai envelhecer. Vai. Tá, gente? E olha, garotada que tem 15, 16, 17 anos, passa rápido, viu? Passa muito rápido. Se não morrer, vai envelhecer. Pois é, a lei da vida. Isso é para todo mundo, isso é né, para todo mundo. Ninguém é Benjamin Button, né? Que vai de trás para frente, né? Exatamente. É Benjamin Button? Agora você me pegou. Não, de trás para frente. Que começou velho, e terminou novo. Não tem um filme que é assim?